Você já parou para pensar que, se você clicou neste vídeo agora, neste exato momento, talvez isso não seja só curiosidade, talvez seja um chamado? E se eu te disser que a sua presença aqui pode ser um sinal claro de que Deus está tentando falar com você hoje, do jeito mais direto possível, no meio da sua rotina, no meio dos seus pensamentos, no meio desse barulho todo que ninguém vê, mas que você sente por dentro? Porque tem dias em que a gente segue funcionando por fora, mas por dentro parece que algo está pedindo socorro, pedindo direção, pedindo uma resposta. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a procurar. Não um vídeo qualquer, mas uma palavra, uma luz, um alívio, uma confirmação. Então me diz com sinceridade, como está o seu coração agora? Cansado? Confuso? Sem forças? Ou tentando ser forte por tanto tempo que já nem lembra como é descansar de verdade? Se você está aqui, Deus quer falar com você hoje. Não amanhã, não quando tudo melhorar, não quando você finalmente resolver tudo. Hoje. Porque Deus não espera o cenário ficar perfeito para te alcançar. Ele entra no meio da tempestade. Ele atravessa o barulho. Ele toca exatamente onde ninguém toca. E talvez você esteja vivendo uma fase em que parece que ninguém entende o que você carrega. Você sorri para não preocupar. Você se cala para não incomodar. Você aguenta para não desabar. Só que Deus vê o que você não diz. Deus conhece o que você tenta esconder até de si mesma. E quando a gente chega num ponto em que o peito aperta, a mente acelera, a noite fica mais longa e o pensamento fica pesado, Deus não se distancia, Ele se aproxima. Talvez você esteja pedindo um sinal. Talvez você esteja repetindo por dentro. Deus, se o Senhor está comigo, fala comigo, me mostra, me guia, me dá uma direção. E aqui está você. E eu não acredito que isso seja acaso. Existe uma diferença entre assistir qualquer coisa e ser trazido até um lugar onde a alma reconhece que precisa de Deus. E o mais lindo é que Deus fala de muitas maneiras. Ele fala no silêncio, Ele fala na palavra, Ele fala através de um lembrete simples, Ele fala por uma frase que atravessa o coração como se fosse feita sob medida. E hoje, este é o tema, esta é a mensagem, esta é a chave. Se você está aqui, Deus quer falar com você hoje. Agora, respira fundo por um instante e não se apressa. Porque esse tipo de mensagem não é para ouvir correndo. Não é para deixar de fundo enquanto você faz outra coisa. Isso é para você que precisa sentir de novo, que não está sozinha, que não foi esquecida, que a sua história não terminou e que o céu não está em silêncio. Talvez você esteja se perguntando por que as coisas estão tão difíceis, por que a porta não abre, por que o coração não se acalma, por que o medo volta, por que a ansiedade aparece do nada. E exatamente por isso, eu quero que você fique comigo até o final desta primeira parte, porque a forma como Deus começa a falar, muitas vezes, é diferente do que a gente imagina e pode estar acontecendo com você agora sem você perceber. Então, me conta aqui nos comentários, só para eu entender com você. De onde você está assistindo e qual palavra você mais precisa ouvir de Deus hoje? Direção, força, paz ou resposta? Porque a próxima parte vai tocar num ponto que muda tudo quando a gente finalmente entende como Deus chama a nossa atenção. E antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante para este momento. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração de alguma forma, se você sentiu que essas palavras não chegaram por acaso, pare um instante e participe disso de verdade. Não apenas como alguém que escuta, mas como alguém que se envolve. Quando você comenta, quando você escreve o que está sentindo, você não está só interagindo com um vídeo. Você está reconhecendo que existe algo aqui que precisa ser compreendido, absorvido, vivido. Muitas pessoas ouvem, mas poucas realmente entendem. E entender o conteúdo é essencial, porque não se trata apenas
de ouvir sobre Deus, mas de perceber o que Ele está querendo revelar a você neste momento específico da sua vida. Escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção até agora ou o que você sentiu enquanto ouvia essa mensagem. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para organizar o coração e abrir espaço para aquilo que Deus quer trabalhar dentro de você. E se esse conteúdo está fazendo sentido, deixe o seu like como uma forma de dizer: eu estou aqui, eu estou atento, eu quero compreender. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando ouvir exatamente isso hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para continuar recebendo mensagens que ajudam você a ouvir, entender e discernir o que Deus está falando, mesmo nos momentos mais silenciosos da vida. Agora permanece comigo, porque a partir daqui, a mensagem começa a se aprofundar de uma forma que pode transformar completamente a maneira como você percebe os sinais que Deus tem te mostrado. Permanece aqui comigo, porque a partir de agora, é importante que você não escute apenas com os ouvidos, mas com o coração aberto. Existe uma diferença muito grande entre ouvir uma mensagem e perceber que ela foi entregue exatamente para você. Muitas vezes Deus começa a falar quando a gente diminui o ritmo, quando a mente para de correr de um lado para o outro e o coração finalmente cria espaço. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja uma resposta nova, mas a capacidade de reconhecer algo que Deus já vem tentando mostrar há um tempo. Quantas vezes você sentiu um aperto no peito sem saber explicar? Quantas vezes acordou com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando aparentemente estava tudo normal? Esses momentos não surgem do nada. Eles são sinais sutis, convites silenciosos, chamados que Deus faz quando quer nos levar para um nível mais profundo de entendimento espiritual. Se você está aqui, Deus quer falar com você hoje, e isso não significa que Ele vai gritar ou causar um impacto externo gigantesco. Na maioria das vezes, Deus fala no detalhe, no incômodo leve que insiste, na pergunta que não sai da cabeça, naquela sensação de que você precisa mudar algo, mas ainda não sabe exatamente o quê. E é por isso que tantas pessoas se sentem cansadas sem motivo aparente. Não é apenas cansaço físico, é um desgaste da alma que surge quando a gente ignora aquilo que Deus está tentando alinhar dentro de nós. Você pode até continuar seguindo, trabalhando, cuidando de tudo e de todos, mas por dentro existe algo pedindo atenção, pedindo verdade, pedindo presença. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece repetitivo. Os dias passam, as responsabilidades se acumulam, e mesmo assim existe um vazio que não se preenche. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a falar com mais clareza, porque quando as distrações perdem a força, a voz dele encontra espaço. Deus conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima que você segurou, cada decisão difícil que precisou tomar sozinha, cada medo que você não contou para ninguém. E quando Ele chama, não é para te acusar, não é para te sobrecarregar, é para te despertar. Despertar para quem você é, para o propósito que existe sobre a sua vida, para a paz que ainda pode ser restaurada. Muitas pessoas acham que ouvir Deus é algo distante, reservado para poucos. Mas a verdade é que Ele fala com quem está disposto a parar e prestar atenção. Às vezes, Ele fala através de uma inquietação, outras vezes através de um pensamento insistente, e em muitos momentos através de uma palavra simples que atravessa o coração no instante certo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Algo dentro de você reconhece que esta mensagem não é genérica, não é aleatória, não é apenas mais um vídeo. Existe identificação. Existe um sentimento de isso é comigo. E quando isso acontece, é porque Deus está tocando em um ponto específico da sua vida. Um ponto que precisa ser cuidado, ajustado, entregue. Não se cobre por ainda não entender tudo. Deus não exige compreensão imediata. Ele pede disposição.
disposição para ouvir, para refletir, para permitir que Ele conduza o processo. Muitas respostas não vêm de uma vez. Elas se revelam aos poucos, conforme o coração se torna mais sensível. E se hoje você sente confusão, ansiedade ou medo, isso não significa a ausência de Deus. Significa que Ele está trabalhando em áreas profundas. Deus nunca desperta algo em você sem intenção. Se Ele está chamando a sua atenção, é porque existe direção, existe cuidado e existe um próximo passo sendo preparado. Talvez você tenha orado em silêncio. Talvez tenha pensado em desistir de algo. Talvez tenha pedido apenas um sinal para continuar. E às vezes o sinal não vem como a gente espera, mas vem como a gente precisa. Uma palavra, um momento de reflexão, uma pausa obrigatória para ouvir. E agora, eu quero saber de você, porque isso também faz parte desse processo. No final deste trecho, escreve nos comentários o que mais tocou o seu coração até aqui, ou qual sentimento essa mensagem despertou em você. Se quiser, escreva apenas uma palavra que represente o seu momento agora, como paz, direção, esperança, força ou até mesmo confusão. Você também pode comentar a frase "Deus está falando comigo", se sente que essa mensagem chegou na hora certa. Isso me ajuda a entender com você onde essa palavra está alcançando e prepara o caminho para aquilo que vamos aprofundar a seguir, porque o próximo ponto revela algo que quase ninguém percebe quando Deus começa a falar. Continua comigo, porque quando Deus começa a falar, Ele não faz isso de forma superficial. Existe um processo acontecendo enquanto você escuta, mesmo que você não perceba conscientemente. Às vezes, a palavra começa a mexer em lembranças, em sentimentos guardados, em decisões que ficaram pendentes, em perguntas que você empurrou para depois. E isso acontece porque a voz de Deus não passa apenas pela mente, ela alcança camadas mais profundas do coração. É comum, nesse momento, sentir uma mistura de alívio e desconforto. Alívio por perceber que você não está só, que não foi esquecido. Desconforto porque ouvir Deus, muitas vezes, exige encarar verdades que a gente vinha evitando. Talvez você tenha se acostumado a viver no automático, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo papéis, resolvendo problemas, mas sem parar para escutar o que está acontecendo dentro de você. E quando a alma fica tempo demais em silêncio, Deus cria formas de chamar a atenção. Ele permite pausas inesperadas, sentimentos que surgem sem aviso, perguntas internas que não se calam, não para te confundir, mas para te alinhar. Porque quando algo está fora do lugar espiritualmente, cedo ou tarde isso começa a se manifestar emocionalmente. E você pode até não saber explicar, mas sente que algo precisa mudar. Se você está aqui, Deus quer falar com você hoje justamente porque Ele respeita o tempo, mas não ignora o coração. Ele sabe exatamente até onde você consegue ir sozinha e em que ponto precisa de direção. Muitas pessoas confundem a voz de Deus com culpa ou cobrança, mas Deus não fala para te esmagar. Ele fala para te guiar. Ele fala para trazer clareza onde existe confusão, paz onde existe ansiedade, descanso onde existe peso. Só que, para ouvir, é necessário desacelerar por dentro. Não é sobre parar a vida, é sobre silenciar o excesso de ruído interno. E talvez você esteja percebendo que, quanto mais tenta controlar tudo, mais cansada fica. Isso não é fraqueza, é sinal de que você não foi feita para carregar tudo sozinha. Deus nunca quis que você sustentasse sozinha dores que não são suas, responsabilidades que ultrapassam suas forças, medos que consomem sua energia. Quando Ele chama, é para dividir o peso. É para lembrar que existe um cuidado maior, uma direção que não depende apenas da sua lógica. E aceitar isso não é desistir, é confiar. Muitas respostas que você procura não virão como soluções imediatas, mas como ajustes internos. Deus começa mudando a forma como você enxerga as situações, as pessoas,
e até a si mesma. Ele traz discernimento. Ele revela o que precisa ser deixado, o que precisa ser fortalecido e o que precisa ser entregue. E esse processo nem sempre é confortável, mas é necessário. Porque crescer espiritualmente envolve abrir mão de certezas antigas para receber uma compreensão mais profunda. Talvez você esteja esperando que Deus fale de uma forma muito específica, mas Ele pode estar falando agora, enquanto você escuta essas palavras e sente algo se movimentar dentro de você. Às vezes, o sinal não é externo, é interno. É uma paz leve que começa a surgir, mesmo sem resposta completa. É uma sensação de que você precisa continuar ouvindo. É um desejo de permanecer. E isso já é um indício de que Deus está trabalhando. Não se compare com a experiência de outras pessoas. Deus fala de formas diferentes com cada um, porque cada coração carrega uma história única. O que importa não é como Ele fala com os outros, mas como Ele está falando com você. E quanto mais você se permite ouvir sem pressa, mais clareza começa a surgir. O processo é gradual, e tudo bem se hoje você só consegue entender uma parte. Deus não exige perfeição, Ele deseja presença. Agora, antes de avançarmos, eu quero te ouvir. Escreve nos comentários o que você sentiu enquanto ouvia essa parte da mensagem. Pode ser uma palavra, uma frase curta, ou até algo simples como "Eu senti paz" ou "Me senti tocada". Se quiser, escreva também "Estou ouvindo" ou "Estou aqui", porque isso ajuda a fortalecer esse momento e cria um espaço de conexão real. A partir daqui, vamos entrar em um ponto ainda mais profundo, onde muitas pessoas começam a perceber com clareza o que Deus vem tentando revelar há algum tempo. Se você chegou até o final deste vídeo, isso diz muito sobre você e sobre o seu coração. Não é todo mundo que permanece até o fim quando Deus começa a falar, porque ficar exige atenção, sensibilidade e disposição para ouvir. Então, se essa mensagem fez sentido para você, se algo aqui tocou profundamente a sua alma, se inscreva agora no canal para continuar caminhando comigo e receber outras palavras que ajudam você a discernir o que Deus está dizendo em cada fase da sua vida. Deixe o seu like como um sinal de que essa mensagem chegou no momento certo e como uma forma de permitir que ela alcance outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. E agora eu quero muito ler você nos comentários. Se você ficou até o final, escreva exatamente esta frase: "Deus falou comigo hoje". Se preferir, você também pode comentar apenas uma palavra que represente o que você sentiu, como paz, direção, confirmação ou esperança. Isso cria um espaço de conexão real e fortalece esse momento espiritual que estamos vivendo juntos aqui. E não sai agora. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele continua exatamente de onde paramos e pode trazer a clareza que você estava pedindo em oração.